Olá, boa noite, tudo bem? Vamos conseguir iniciar a live aí com a pastora Daiane, amém? Direto de São Luís, que bênção. Opa, ela já entrou, vamos começar a convidar o pessoal. Os pais também. Oi, boa noite, como que você tá? Boa noite, paz do Senhor. Ah, Estamos bem. paz do Senhor. Que benção, que bem. Tá friozinho hoje aí, não? Não, hoje até que está agradável, porque tem Amém. dia que está muito, muito frio, mas hoje está gostoso. Ai, que benção, que legal. Obrigado, desculpa os imprevistos aí, tá? Mas estamos juntos e uma honra a gente ter esse privilégio, né? Aqueles que já estão Amém. entrando aí, ficando online, aqueles que posteriormente vão conseguir ver essa live, e eu tenho certeza que fará, através dessas pequenas sementes, grande diferença de edificação de vida, né? Testemunho também. Eu vejo que você é uma pessoa tremenda, uma mulher de Deus, uma mulher que é esforçada. Quem olha para você acha que você é uma menininha, né? Uma mocinha, jovenzinha. A gente vê que você realmente é. O Senhor continua sendo uma princesa, mas é uma guerreira, uma leoa, batalhadora. Tem os olhos espirituais de uma forma sobrenatural. E a gente vê como Amém. Deus tem dado graça e tem prosperado o ministério que Deus confiou a vocês, né? Aí em São Luís, há quanto tempo? Muito obrigado. Me sinto honrado. Tivemos bastante desafios para conseguir fazer essa live e tem Verdade. propósito. Tem bastante propósito nisso. Sei que Deus tem a sua mão guardando as nossas vidas e trazendo um novo dele. Muito obrigado. Agradece a sua família por esses momentos preciosos, né? Que você vai compartilhar a graça e o amor de Deus. Tá bom? Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Agora vai o momento onde a nossa querida Daiane possa se apresentar, falar um pouquinho dela, né, em referente nome, família, filhos e etc. Tá bom? Amém. Eu que agradeço, para mim é uma honra poder estar participando de algo assim novo que o Senhor está fazendo através da sua vida. Nós amamos vocês demais. Eu me chamo Daiane, sou pastora em São Luís da Paraitinga, junto com meu esposo Tiago. Tenho dois filhos, a Sara, que está com 11 anos, e o Rafa, que está com 2 aninhos. E é isso, nós somos uma família, assim, bem agitada. Até falei para o Hélio, não se preocupa porque nós dormimos tarde. E nós estamos aqui em São Luís do Paraitinga para pastorear e fazer a vontade do Senhor. E os meus filhos estão totalmente envolvidos nisso, e isso é lindo. Amém. Que bênção, né? Esse é um sonho de todo pai, né? Conseguir não somente o ministério ser aos pais, mas se estender à família, claro. Como opção, Sim. né? Você vê que as crianças acabam se envolvendo, não são fechadas e participam, né? Eu vejo o Rafael já até andando de skate junto com a galera, Sim. curtindo. Vejo o Tiagão todo meninão de tudo, meu. Admiro muito vocês pela forma de vocês, como vocês enxergam a vida, como vocês veem aquilo que Deus colocou com tanto carinho e confiou a vocês, viu? Glória a Deus. Por isso que Deus deu essa estratégia santa, né? E vai dando vigor, força, né? Que benção. Vamos iniciar aí das primeiras perguntas. Deixa eu matar a curiosidade em relação à sua infância. Me fala aí qual era o seu sonho de infância, o que você sonhava de profissão? Olha, quando eu crescer, eu quero ser modelo, quero ser atriz de novela, eu quero isso, eu quero aquilo. Você chegou a lembrar, não? Então, eu estava pensando, né, porque eu fiquei bem pensativa hoje durante o dia pensando nessas perguntas.
e eu vou ser o máximo sincera possível que eu puder. Então, eu vou falar assim, a realidade é que eu, quando criança, eu não tinha sonhos. Eu não pensava, quando eu crescer eu quero ser uma médica, eu quero ser uma modelo, atriz, como você falou. Não, eu não tinha sonhos. É. E foi até engraçado, porque eu me lembrei de várias cenas de quando eu era criança, que uma das minhas brincadeiras favoritas era brincar de ser pastora. Olha, E coitada das minhas primas, porque eu as colocava sentados, meus primos, e eu era a pastora. Mas, assim, sonhos, quando eu era criança, eu não me recordo, porque eu costumo dizer que eu sou algo errado que deu certo. amém. Então, eu não me vejo assim, não lembro de eu ter sonhos. Quando eu crescer eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não, eu não tinha sonhos. Olha que benção. Eu já disse isso várias vezes. Eu falo, olha, eu imaginei que nunca ia ser alguma coisa. Hoje, pelo menos, a gente tem a graça de Deus de poder ter a honra de servir ao Senhor com alegria, ter gratidão pela vida, né? E começar a ter propósito na vida, conseguir enxergar esses propósitos, né? Que bênção. E dentro daquilo que você sonhava, então, atualmente, hoje você exerce aquilo que você sonhava, né? Sem talvez Na você planejar. Na verdade, eu gostava de brincar de É, ser pastora, mas eu não almejava nada. Eu nunca fui induzida, eu nunca fui inspirada em querer ser algo assim. Sempre vivi o hoje. Eu costumo dizer, como eu amém. falei, que eu sou algo errado que deu certo. Então, por eu não. Posso falar um pouquinho? Oi? Eu, Pode eu ficar à quando vontade. eu perdi a minha mãe muito cedo, perdi minha mãe com 6 anos, eu tinha 6 aninhos de idade. A minha mãe É, morreu também assim na juventude, ela morreu, faleceu com 26 anos. E eu lembro que assim, a história, né, até então eu nunca pude perguntar para ela porque eu era criança, então eu nunca soube da boca dela a história verdadeira, mas eu não me recordo de cenas com meu pai. Então, eu não tive meu pai presente, a minha mãe faleceu muito cedo, e a minha avó materna, com o meu avô materno, eles me criaram. Então, assim, eu não almejava nada, eu não esperava nada, porque, para mim, eu nunca conseguiria nada. Na verdade, eu acredito que o diabo mentiu para mim a minha vida toda, mas sim. Deus foi muito bom comigo. Olha, realmente, quem olha hoje para aquilo que o Senhor fez, né? Te tirando das trevas, te levando para o reino dele e te proporcionando uma família tão maravilhosa, que traz esperança para as pessoas que estão à volta, que tem as suas vidas edificadas, sonhando com um casamento, com um lar, com uma Amém. história transformada pelo poder de Jesus. Isso é tremendo, viu? Deixa eu te perguntar um pouquinho, você é natural de qual cidade? Eu sou natural de Ubatuba, nasci aí em Ubatuba mesmo. Que chique! Conseguiu entender o propósito onde você está morando hoje? Você ter crescido aqui em Ubatuba e hoje está em São Luís Paraitinga, o amor, aquilo que Deus vai colocando no teu coração. Sim, na verdade eu nunca pensei em sair de Ubatuba. Né? É uma cidade que eu amo demais. E quando nós fomos enviados para cá, através do nosso pai espiritual, o apóstolo Alexandre, pastora Amém. Kátia, nós, assim, eu e o Thiago, a gente, depois que a gente se converteu, a gente sempre teve, assim, um pensar, né? Nós somos como o vento. Para onde o Senhor soprar, nós vamos. Então, quando se lançou-se esse desafio, Amém. assim, fazia poucos anos de conversão, e quando veio esse desafio para nós, o Thiago ainda não pensou às vezes, eu ainda pensei um pouquinho, porque eu ficava É. pensando, meu Deus, que responsabilidade. Hum. Mas nós viemos sem lutas,
sabe? Não relutamos muito, nós ficamos um ano indo e vindo. Então, chegou a ter momentos que nós subíamos a serra 4, 5 vezes na semana. E nós viemos para cá, quando nós viemos para cá já fazia um ano que nós tínhamos iniciado o trabalho aqui. E eu lembro que nos finais de semana, como era muito corrido, nós dormíamos na igreja, aqui. O antigo ponto da igreja. Nós ficamos um ano dormindo assim na igreja. E foi um ano que eu falei que Deus foi muito tremendo conosco, porque foi um ano que Deus nos forjou ali no fogo e na água. Nós ficamos um ano dormindo na igreja. E a minha filha lá sempre teve asma. E eu lembro que aqui fazia muito frio no começo, nós não estávamos tão preparados para todo esse frio, mas foi tremendo, porque Deus, assim, nos forjou em todos os momentos. Nós dormíamos num determinado lugar da igreja que fazia muito frio, e a minha filha, a asma dela melhorou muito nesse um ano que nós fazíamos. Sim. Que bênção! Aí a gente vê, né, que era para piorar, né? E Deus guarda e protege, né? No meio da dificuldade mesmo. E é bênção, porque eu tenho certeza que esses períodos que vocês vivenciaram ali, morando na igreja, aproximaram ainda mais vocês. O Tiago, tudo bem, né? Que o Tiago, eu lembro do testemunho dele, que ele morou no Fiat 147 quando ele veio de Minas Gerais, né? Então, o Tiago já tem um pouquinho de preparo, né? Mas estava um pouquinho melhor, né? Vocês já estavam dentro da igreja, um lugar mais fechado. E a gente vai vendo como Deus vai construindo, né? E vai edificando. Eu tenho certeza que foi muito edificante para vocês também. Amém? Em relação à família, né? Você já inicialmente falou um pouco da família. Não sei se ficou algo a falar, mas a pergunta que eu gostaria de saber, assim, lá no Salmo 128 fala que como é importante a família, o propósito da família, né? Os filhos são como flechas, a estrutura familiar, o casamento, etc. Mas a gente também é fruto da nossa família. Claro, tem situações, como você mencionou, que a gente poderia ter sido um fruto que era para não dar certo e Deus fez, como diz na palavra, aquilo que era maldição transformou em bênção. Mas eu creio que sempre tem algo que a gente carrega e a gente guarda no nosso coração como aprendizado. O que você pode falar, compartilhar com a gente aí? Eu lembro que uma das coisas que me marcou bastante, assim, que eu trouxe para minha vida, é que a minha avó, que me criou, a minha avó, ela não só criou eu, como ela criou outros netos. E era interessante porque nós não éramos uma família financeiramente bem. Nós éramos pobres. Só que eu lembro da minha avó fazendo aquelas panelonas de comida, porque eram vários netos que ela criava e sempre tinha alguém da rua que vinha para minha casa comer. Olha. E eu lembro que várias outras crianças vinham para minha casa e a minha avó ali, ela acolhia todo mundo. Então, isso ficou muito cravado no meu coração, que sempre há espaço para mais um. Não importa a idade, Deus sempre vai fazer a multiplicação. E isso serviu muito para minha vida, muito, muito, porque por várias vezes que eu pensava em reclamar, depois de adulta, eu me recordava dessa situação. Então, sempre cabia mais alguém na casa da minha avó. Era muito, muito... Como criança, eu não tinha tanto entendimento da seriedade, mas eu achava até legal. E eu lembro que minha avó pegou até algumas crianças para ela criar, ela ajudava muitas pessoas. E eu lembro que por várias vezes eu ia junto com uma dessas crianças até a casa da mãe dela, dos irmãos dela, levar um pouco de comida, a gente ainda guardava um pouco e a gente levava, porque a família estava passando por necessidade. Então, assim, eu aprendi muito com os meus avós, com os meus tios, mas uma das coisas que ficou bem marcada é que sempre há espaço para mais um. Olha que benção. E que ensino, né? Hoje em dia, a gente poder conseguir dar esses mesmos frutos, né? Que a gente
teve na infância e que foi criando base, fundamentos e mostrando, hoje você enxerga com outro olhar. E creio que Deus tem colocado pessoas para que você também possa ter essa oportunidade. Não seria como uma troca, mas como ensino mesmo, também compartilhar isso com outras pessoas. Muitas vezes não seja nem alimento físico, né? Tem um alimento espiritual, tem um alimento familiar, sentimental, tem um monte de coisa que envolve, né? Isso é benção. Que benção. Agora, curiosidade, você comentou que já desde pequenininha a vontade era ser pastora. Você cresceu no lar evangélico? Então, não era uma vontade que eu tinha, era algo, não sei o porquê, eu creio que já era do Senhor mesmo, era a minha brincadeira favorita. Eu cresci, eu lembro que quando criança, minha mãe ela era da Adventista, então eu fui consagrada, não fui batizada, eu fui consagrada. Mas depois que a minha mãe faleceu, eu lembro que era muito raro, assim. A minha avó me levava nas igrejas evangélicas, mas nós não tínhamos uma igreja específica para congregar. E eu lembro que era algo que fazia parte de mim, assim, porque eu sempre orava antes de dormir, eu nunca acreditei em outras coisas que não fosse Deus. E, assim, o que eu aprendi com ela foi muito pouco, né, espiritualmente falando. Só que eu já tinha isso em mim. Eu lembro que quando eu fiz 9 anos de idade, eu começava... Porque eu sempre saí sozinha, assim. Eu creio que Deus ele me guardou muito. E com 9 anos de idade, hoje eu não deixaria minha filha sair sozinha, que ela tem 11. Mas que com 9 anos de idade eu procurava igreja para eu ir. Olha. Porque, sim, eu senti um vazio desde pequeno, um vazio muito grande dentro de mim, muito grande, e eu, até as minhas tias, assim, hoje a gente conversando, a gente dá risada, porque eu sempre fui uma criança muito perturbada. Eu sempre fui uma criança muito perturbada, que eu via muitas coisas espirituais e eu não tinha discernimento do que era. Então, Satanás usava aquilo para deturpar a minha visão. Então, eu era atormentada. Então, eu buscava estar nesses lugares porque era onde eu encontrava paz. Olha, que bênção. E Deus já ia mostrando para você já o chamado, alguns sinais, né, daquilo que Deus tinha já guardado, separado para você também, né? E em qual momento realmente situação você estava que você se posicionou diante de um compromisso mais sério com Jesus? Ou sempre teve esse compromisso e não mudou e depois você só assumiu um compromisso que pudesse fazer com que você não tivesse as coisas do mundo que te chamasse a atenção ou não vivenciou isso? Vivenciei, sim. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque eu lembro que na minha adolescência eles nos buscavam de ônibus e acho que era o domingo que nós passávamos na igreja que hoje é a igreja do centro e nós almoçávamos macarrão, eu lembro até hoje, assim, nós almoçávamos macarrão e olha, desculpa te cortar, você é fruto da pastora Thelma, ela comentou na live dela que ela fazia os macarrão lá, sabia? Olha que bênção, vai lá, continua, só para lembrar. E eu lembro que eu comecei a ir tudo, só que assim, como eu falei, eu sempre buscava estar em igrejas. Não tinha entendimento, então a igreja era o lugar onde me colocava no eixo ali, porque eu era muito perturbada. Só que por várias vezes, eu até falo pro Thiago, o Thiago fala assim pra mim, Dai, em algumas determinadas situações, você é pastora mesmo, né? Quando alguma coisa nos entristece, assim, porque eu falo, Thiago, nós temos que ter paciência, porque Deus foi muito paciente comigo. Eu lembro que eu aceitei Jesus várias vezes. Eu atropelava as pessoas para correr aceitar Jesus, mas eu não tinha entendimento do que era ter Jesus verdadeiramente na minha vida. Então, quando eu já era jovem, e eu lembro que quando a minha avó veio a falecer, que era minha mãe, eu me revoltei contra Deus, porque minha mãe, eu falava assim, Deus, o Senhor tirou minha mãe, e agora o Senhor tirou minha outra mãe, a única mãe que eu tenho, e eu tinha 15 anos de idade apenas.
E então o meu avô, eu vou contar só um pouquinho para você entender. O meu avô, Tá, ele começou a tá. beber, e o meu avô, ele fazia poucos anos que ele tinha largado de beber antes da minha avó falecer, porque meu avô foi alcoólatra há quase 50 anos. E quando minha avó veio a falecer, o meu avô disparou na bebida, e eu ficava naquela casa enorme, o meu avô bebendo o tempo todo, e a depressão tomava conta de mim. E foi quando eu fui morar com uma tia que me acolheu. Na verdade, eu morei com várias tias, porque eu fui passando de casa em casa. E eu lembro que quando eu lembro de uma determinada situação que o meu avô, ele ficou na sarjeta mesmo, jogado na rua, porque ele bebia e ficou lá. E eu É. passei, eu tinha saído, eu tinha ido na avenida, e quando eu passei, eu vi o meu avô jogado. E aquilo me fez tanto mal, eu tive medo de me aproximar porque tinham outros homens, mas aquilo me fez tão mal, e eu já estava em uma determinada situação mal, eu namorava com o Thiago e nós queríamos terminar. E eu lembro que eu cheguei em casa e já tinha aceitado Jesus várias vezes, aquela É. ida à igreja sem compromisso. Eu lembro que eu cheguei em casa, na casa da minha tia, e eu ajoelhei, e assim, foi algo gritante dentro de mim. Eu lembro que eu ajoelhei no quarto e eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, porque o Senhor foi muito vilão comigo. Olha só, olha como Deus teve misericórdia da minha vida. Uhum. O Senhor, como se Deus fosse assassino, né? Eu falei assim, o Senhor tirou minha mãe, depois matou a minha outra mãe, e eu tô jogada de um lado para o outro. E É. olha a situação do meu avô. Então, Deus, se o Senhor existe mesmo, por favor, olhe como se eu fosse alguma coisa e Deus não fosse nada. Eu vou dar uma última chance para o Senhor resgatar minha vida. Isso foi num sábado. Falei, amanhã eu vou para a igreja e o Senhor precisa falar comigo, porque senão eu vou me É. matar. E eu já Olha. tinha planejado tudo na minha mente, porque eu ia me matar. Eu não aguentava mais aquilo. Eu tinha um vazio, um buraco tão grande dentro de mim que eu não tinha mais esperança. Na verdade, eu nasci sem esperança e o pouco da esperança que eu tinha, eu sentia como se tivesse sido arrancada de mim. Eu fiz esse desafio para Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu te dou a oportunidade do Senhor se mostrar a mim até amanhã. Eu me emociono um pouco quando eu falo, porque foi algo muito forte na minha vida, sabe? Então eu falei, Claro. ou eu vou me matar. E eu já tinha tudo planejado de como eu iria fazer isso. E aí eu lembro que eu fui no domingo na igreja sozinha, o Thiago não quis ir comigo, eu fui sozinha. E eu sempre fui muito tímida. Sempre fui muito tímida, Deus foi tirando essa timidez. E muito tímida, muito acanhada, muito recuada. E eu lembro que eu cheguei lá e de repente começou a cantar um louvor. E eu chorar perto das pessoas, jamais. A minha timidez não É. deixava. E eu lembro que foi aquele louvor da Ludmilla Feber, Nunca Pare de Lutar. Aquele, né? Se Uhum. tentar matar os teus sonhos. E eu Amém. lembro que quando aquele louvor começou a tocar ali, foi algo libertador, porque eu lembro que na mesma hora veio a cena de eu enterrando as minhas duas mães, que os meus sonhos foram mortos ali junto com elas. Sim. E veio a cena e eu lembro que eu me ajoelhei na cadeira, no banco, era na igreja do centro, ainda na parte de baixo, eu me ajoelhei. E eu comecei a chorar, mas eu acho que eu até espantei as pessoas, porque eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. E eu nem me importei com quem estava ali. Naquele momento eu senti Deus me abraçar. Eu Amém. senti Deus me abraçar de uma forma que eu nunca tinha sentido. Eu senti um pai presente. E por eu nunca ter tido a presença de um pai verdadeiro, meu avô foi muito pai para mim, mas a presença, aquela falta do meu pai que eu É. sentia assim, ele não me quis. Então eu senti Deus me abraçar como um pai naquela hora. E aquilo foi libertador para mim, eu saí dali querendo viver. E eu creio que naquele momento eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia. Que tremendo, hein? E olha, realmente não é nem a questão de se emocionar, é sentir tocado pelo primeiro amor.
E foi assim que o Sim. primeiro amor te tocou e hoje continua amando, apaixonada por Jesus, né? Isso é bênção, ver como que Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo em meio ao pecado, ele superabunda a graça dele, né? Porque ele fala, onde Aleluia. abundou o pecado, superabunda a graça dele, né? Deus é tremendo. E me fale aí esse processo de transformação, porque eu até comento, né? Eu já aceitei Jesus Cristo umas 30 vezes. E aí entra no que você falou, né? Falta de maturidade, intimidade, compreensão. Mas eu reconhecia que a necessidade de aceitar Jesus é que eu queria não só falar para as pessoas que eu queria ter um compromisso com ele, mas eu precisava me convencer que eu tinha um compromisso com ele para mudança de vida, né? E como que foi essa transformação, né? Porque você vai mudando, Deus vai tirando aquilo que não agrada, aquilo que entristece, como essa dor que ficou no teu Oh, coração, e é a perda das duas mães suas, né? Os sonhos que nunca teve e os que acabavam começando a crescer eram mortos e etc, né? Como que sim. foi essa transformação? Quando eu saí de lá, desse culto, eu saí assim, eu saí com algumas coisas determinadas na minha cabeça. Uma delas é, eu vou terminar meu namoro hoje. Olha, Outra é, eu saí assim, eu vou terminar meu namoro hoje. Eu vou buscar ajuda, eu vou viver para Deus. Eu não aguento mais viver esse buraco, esse vazio. E eu lembro que eu saí e o meu marido, que hoje é meu marido, na época, na verdade, o Thiago foi o único namorado que eu tive. E hum, eu lembro que ele trabalhava no bingo, ali no hum, centro da cidade. Então eu saí da igreja e fui para a porta do bingo, fiquei lá até quase 1h30 da manhã esperando ele chegar, porque eu iria terminar o meu namoro. E eu lembro que eu encontrei, passou um rapaz que depois de um tempo ele foi até o meu padrinho de casamento. E ele parou, eu tava ali onde é o Gaúcho, era um quiosque, né? Eu tava ali esperando e ele é, parou e ele começou a falar mais ainda de Jesus para mim. E ele é, começou a falar do relacionamento dele com a esposa que estava para acabar e Jesus restaurou. E ali encheu meu coração de esperança, então eu não terminei o meu namoro. Mas eu saí determinada algumas coisas. E eu lembro que no início da minha conversão, as pessoas elas me achavam loucas. A minha sogra um dia, ela falou assim pra mim, você é louca, Thiago, segura a Daiane. Por quê? Porque eu saí de lá e eu vivia uma vida tão pecaminosa, eu vivia uma maldição do pecado. Eu lembro que eu tinha muitas coisas na minha casa que eram frutos de roubos que as pessoas roubavam e me vendiam e eu aceitava. Porque, não sei se você... Eu cresci em um ambiente de tráfico. Eu cresci não, não sabia. no meio do tráfico. Cresci completamente no meio do tráfico. Eu lembro de uma cena minha com 8 anos de idade, que eu estava ajudando uma pessoa a embalar crack. A gente estava com 1 quilo de crack em cima da mesa embalando. Então, assim, eu cresci... Eu com a Adriela era amiga até nessa época. Você pode ver que ela também cresceu no meio do tráfico. E eu lembro que eu tinha muitas coisas na minha casa que elas eram frutos de pessoas que roubavam e me vendiam. E quando eu saí da igreja e no outro dia eu cheguei na minha casa, eu fiz uma faxina. E eu lembro que eu comecei a colocar tudo que eu tinha numa caixa. E eu lembro que eu tinha muitos produtos de cosméticos que eu comprava, muito mais barato. E eu lembro que nessa época eu já estava na casa da minha sogra e eu cheguei e abri o vaso sanitário e comecei a jogar. E eu peguei todos os CDs, todas as coisas que eu tinha que era do mundo, assim, foi uma lavagem. Jesus. A gente falava, oh, lavagem cerebral isso! Porque eu destruí tudo. Eu peguei todas as roupas que mostravam barriga. E Deus nunca pediu isso pra mim. Nunca ninguém chegou até mim e falou, você precisa se livrar dessas coisas. Foi algo do Espírito Santo. Eu sempre tenho o costume de falar que o Espírito Santo, Jesus, ele sempre tratou comigo na pancada, para eu entender. Eu acho Sim. que devido à
vida que eu já vi, que eu já tive desde criança, se fosse tudo muito fácil para mim, eu não estaria hoje nos caminhos do Senhor. Então Deus sempre me tratou ali, me forjando na pancada. Então, eu lembro que eu destruí tudo. E aí minha sogra até falava, dá pra alguém, não faz isso. Eu falei pra ela, não, o que não serve pra mim não serve pros outros. O que é fruto de maldição na minha vida é fruto de maldição na vida dos outros. E era engraçado, porque não tinha ensinamento pra isso. Mas eram palavras que surgiam na minha boca e eu comecei a fazer. E eu destruí muita coisa na minha casa, muita coisa, eu destruí muita. E eu lembro que, assim, as pessoas falavam assim, gente, ela não tá normal, ela não tá normal, ela foi lá naquela igreja, ela não tá normal. Mas era porque eu entendi que eu tinha que ser radical com a Daiane. Amém. E eu lembro que principalmente, né, com o Thiago, eu falei pra ele, é assim, 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 ou não dá mais certo. Então eu fui muito radical. E eu acredito que Deus, ele teve muita misericórdia na minha vida. E por várias coisas, várias cenas, assim, foi um processo, assim, que Deus me tratou ali eu falo que Deus me tratou na porrada, sabe? Então, assim, tudo que Deus sempre fez na minha vida foi através do tranco. Foi através do tranco, né? Às vezes as pessoas, igual você falou, nessa cara de menininha, mas assim, o que eu vivi desde de pequena, por várias vezes, e aí foi vindo na minha mente tudo o que aconteceu, e eu comecei a falar, não aceito mais isso, porque eu desde pequena, Satanás tentava me matar. Então, Satanás sempre tentou me matar, não só os meus sonhos, mas fisicamente mesmo. Né? Eu posso contar rapidinho? Pode, fique em paz. É esse o propósito. Muitas vezes no culto a gente não consegue abrir o coração, não porque a gente não quer, a gente tem as cautelas, tem tudo. E a ideia é que as pessoas que estão vendo ou vão vir posteriormente possam ter as suas vidas edificadas, como a minha está sendo edificada, de saber que mesmo passando dificuldade, o Senhor sustenta, o Senhor guarda, o Senhor trata individualmente, o Senhor fortalece cada um de nós, amém? Eu lembro que fazia pouco tempo que a minha mãe mesmo, a minha mãe, sem ser minha avó, a minha mãe, ela tinha falecido. E Satanás sempre vinha se apresentar a mim no formato da minha mãe. Eu sempre tive a visão aberta, eu sempre enxerguei o reino espiritual. Só que Satanás deturpava a minha visão, né? Então eu era amedrontada, eu era atormentada. Eu lembro uma vez que eu acordei na madrugada e o meu avô era carpinteiro naval. E no quintal da minha casa tinha um barco gigante que meu avô estava fazendo. E eu acordei na madrugada com a minha mãe me chamando. E eu lembro que eu abri a porta e eu saí para fora. E eu dei de frente com o barco. E eu escutava a voz da minha mãe me chamando nesse barco. E eu travei, eu não ia para frente, não ia para trás. E eu lembro que eu comecei a chorar. E aí minha avó veio, menina, o que você está fazendo aqui? E quando foi isso foi por volta de umas 3 horas da manhã. Quando foi umas 5, quase 6 horas da manhã, nós acordamos todos com os gritos e tinha entrado um morador de rua dentro do quintal da minha casa, porque o meu avô tinha tirado o portão, porque no outro dia o barco ia sair. E ele estava lá totalmente bêbado, totalmente drogado. E a parte da copa do barco, ela era toda de vidro, e eu não sei o que aconteceu com ele, que ele começou a se bater, e ele se cortou inteiro, e ele quebrou tudo. Então, eu acredito que naquele dia já Satanás foi uma das vezes que ele ia me destruir minha vida. Porque eu ia entrar dentro daquele barco. Eu achava que era minha mãe me chamando. Então, assim, o reino espiritual, assim, sempre foi muito aflorado na minha vida. Acho que é por isso que o meu chamado é mais na área profética, de libertação. Então, assim, Deus sempre me tratou ali na porrada mesmo, mas isso foi muito edificante para minha vida. Amém. E que bênção, né? Você está numa cidade onde há necessidade desse dom ser bem trabalhado, né? E bem apurado, ou melhor, você conseguir cada dia mais se posicionar diante de Deus, porque aí tem uma atmosfera espiritual também com bastante propósito divino de libertação, de transformação, né? Creio que nesses períodos de carnaval,
uns períodos muito difíceis também, e Deus já vai dando estratégias espirituais aí para que vocês consigam semear no reino, né? E trazer os frutos do Senhor, amém? Amém. Referente a uma experiência, eu vi que você comentou já várias experiências, essa do barco aí já, meus pelinhos do braço aqui já deu uma subida aqui, né? Deu uma arrepiada nos pelinhos do braço aqui. Mas Deus permite que como você fala, né? Essa agressividade, porque Deus é tão amoroso, mas também é justo. E Ele sabe, porque Ele diz que na sua multiforme sabedoria, Ele age. E Deus escolhe as coisas que são, para confundir as que não são, e vai, e etc. O que Deus quer, na verdade, é preparar cada um de nós. E experiências espirituais, o que você pode compartilhar com uma experiência real de Deus? Você fala, puxa, essa experiência, Hélio, toda vez que eu lembro, foi algo sobrenatural, sabe? Então, eu vivi algumas experiências. Uma delas foi quando... Eu acho que tem algumas que são muito fortes, eu não vou falar. Mas eu vivi algumas experiências, uma delas, eu gostaria de citar duas. Uma delas foi quando nós viemos para São Luís do Paraitinga. Eu lembro que o primeiro culto que nós fizemos, a única pessoa que tinha na igreja não era uma pessoa, foi um cachorro. E nós continuamos a fazer o culto, sem ninguém na igreja. E eu lembro que eu olhava para a porta e o Thiago tocando violão e eu olhando para a porta e eu comecei a ver muitas coisas desagradáveis ali, né, espiritualmente falando. E quando eu olhei para o meu marido ele tocando, ele continuou louvando o Senhor, mas ele tremia inteiro e ele começou a arder em febre, ele chegou a 40 graus de febre e eu vivi aquela experiência de eu não saber se eu socorria ele, se eu intercedia. E nós continuamos o culto assim mesmo, até o horário de parar. Nós tínhamos um casal de amigo conosco. E eu lembro que naquele determinado momento eu tinha certeza que era aqui que nós deveríamos estar. Porque se as trevas se levantaram, tínhamos que estar aqui. Então foi uma experiência que a gente era bem mais novo, uma experiência assim, física tão real que eu lembro pro resto da vida. A outra experiência é que quando nós casamos, depois de 5 anos de casado, na verdade, depois de 2 anos de casado, eu queria muito ser mãe, porque eu queria desfrutar de uma experiência que para mim não era tão presente assim, e eu queria muito ser mãe. E nós tentávamos engravidar e eu não conseguia engravidar. E nós fomos buscar ajuda aos médicos. E eu lembro que eu fiz vários exames e nesses exames estava tudo bem. Só que o meu marido não podia ter filhos, nós não sabíamos. Quando nós fizemos, ele fez os exames, deu que a vitalidade dele era de menos de 30% e para gerar uma criança tinha que ter pelo menos 70% de vitalidade. Então, naquele momento, eu lembrei de todos os meus sonhos frustrados, desde a infância. E aí eu falei, não, mas eu larguei tudo para viver com Deus vivo. Então, nós oramos quase 5 anos para ter a Sara. E o Senhor nos presenteou com a Sara. Quando eu engravidei da Sara, foi uma experiência tão tremenda, porque eu vi as mãos de Deus ali e confundi todo o diagnóstico de um médico. Então, eu tenho exames, nós temos exames que comprovam isso. Então, foi uma experiência de um milagre que eu vivi ali, que eu falei, meu Deus, eu preciso contar isso para todo mundo, que esse Jesus faz milagres, que esse Jesus Aleluia. Jesus renova sonhos. E foi uma experiência tremenda, assim, a minha filha, eu olho, e hoje nós temos o Rafá também, mas eu olho assim e eu vejo ali a certeza de um Deus presente, e isso foi algo muito edificante para minha vida. Que bênção, Eu tenho vivenciado esse sonho, né? É o que eu falo, sonho, a gente não sonha uma vez só, realiza e depois morreu o sonho, não. O sonho você continua vivendo ele, né? E dia após dia a gente vive esse sonho e cada dia uma experiência nova, né? Principalmente quando é filho, né? Algo maravilhoso.
é um sentimento, eu particularmente não tenho encontrado palavras. Eu sempre falo sobre amor, sobre sentimentos. Agora, o sentimento entre o pai e um filho, ele é tão imenso que é muito estranho, porque ele só vai aumentando, né? Cada vez mais ele vai dando mais uma dose, e é uma Sim. gracinha. Você vai falar para uma pessoa, olha, meu filho fez isso, ele fala, normal. Eu, como assim normal? Você não imagina como que é, meu filho fez isso, né? Ele fez uma graça, fez isso, fez aquilo, mas amém. E Jesus foi tão lindo Me fa... com a minha Oi? filha para curar o meu trauma. Sim, sim. Amém. Creio assim também, em nome de Jesus. E tenho certeza que talvez em seu coração, em nenhum momento teve, ai, você é a mãe que eu nunca tive. Não, eu creio que você sempre será a mãe que Deus quer que você seja para Sara, e é uma bênção para ela, e o que você teve de ensino, que Deus colocou para a tua vida de ensino também, através dos momentos que você viveu, vão trazer boas sementes no coração da tua menina, viu? Qual o maior desejo do teu coração? Então, Obrigado. Deus colocou um sonho no meu coração, no coração do meu esposo. O maior desejo do meu coração que eu tenho hoje, né, além de ver os meus filhos crescendo na presença do Senhor, a gente sempre fala que dentro de casa, além de pastores, nós temos que ser pastores pai e mãe, porque eles são os nossos discípulos, né? Eles enxergam, eles veem tudo que nós fazemos. O Amém. maior desejo do meu coração hoje é levar minha filha para a África, porque é o sonho da vida dela, pisar naquela Olha que terra. bênção. Sim. É o sonho da vida dela pisar naquela terra e ela fala, mãe, eu preciso ir na África, eu preciso ir na África. Mas um sonho que nós temos mesmo hoje é um sonho que eu creio que foi Deus que colocou no nosso coração, que é o celeiro missionário. Nós temos o sonho de fazer um celeiro missionário nesse solo, porque é um solo que nós temos declarado que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Aleluia. nós temos esse sonho de trabalhar com jovens e fazer aqui em São Luís do Paraitinga um celeiro missionário, um centro de encontro de jovens missionários. E nós Aleluia. temos sonhado isso e Deus, eu lembro que há uns 3 anos atrás, Deus falou para mim, vai lá e compra um tijolo. Eu falei, Senhor, como assim eu vou comprar um tijolo? Ele falou, compra o tijolo, vai ser o primeiro tijolo do celeiro missionário. Então eu obedeci o Senhor, está na igreja. Nós temos um tijolo lá, que é o tijolo do primeiro tijolo do Centro de Encontro de Jovens. E eu creio que só o Senhor pode fazer isso, porque se nós formos olhar os nossos olhos naturais, aos olhos humanos, né, é uma obra que, assim, nós não somos capazes de fazer, mas eu já vi Deus fazer tantas coisas que eu apenas escolho obedecer. Amém. Ouvindo você falar, eu não vejo que isso é distante, principalmente por aquilo que vocês têm se dedicado aí na obra, a forma estratégica que Deus tem capacitado vocês a direcionar, a ganhar as vidas dos adolescentes, dos jovens, né? Creio que aquilo que a gente conquista no reino físico, primeiro era conquistado no reino espiritual. Então, o primeiro sinal de aquilo que foi conquistado, né, de tudo aquilo que já conquistou no reino espiritual e foi declarado, já se materializou. É o primeiro Amém. bloco, né? E as coisas vão acontecendo porque Deus é um Deus de propósito. É Ele quem coloca em nós o querer e o realizar. Então esse sonho nasceu no coração de vocês, vindo de Deus mesmo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Me fala aí um pouquinho do louvor. Você canta também, né? Não muito. Não muito. Um louvor impactante. Tem Os Sonhos Jamais Vão Morrer, né? Que você Sim. comentou, mas creio que tem outros aí. Fala para nós. Sim, eu acho que esse é um que ficou gravado assim na minha vida, na minha história, na minha caminhada com Deus. E eu lembro de um louvor que quando eu era criança, a minha tia sempre colocava. E é um louvor assim que desde o começo tem tudo a ver com a minha história. E eu lembro que eu sempre, quando eu tinha muito medo, eu cantava esse louvor. É um louvor da Ana Paula Valadão, que fala:
Despeja e zomba do inimigo enquanto ele foge. Eu sempre cantava esse louvor ficou muito Aleluia. marcado na minha vida, porque eu sempre tive, quando criança, muito medo, então eu sempre cantava esse louvor. Existem outros, né, que hoje, na atualidade, a gente acaba gostando, cantando, marcando, mas esses foram os dois louvores que mais marcaram mesmo a minha vida, a minha caminhada. Amém. Principalmente pelo chamado profético, né, e essa visão espiritual, a necessidade desse louvor está bem vivo, né? Ele fala ali que ele vai colocar um anzol no nariz, né, do Sim, touro, do boi lá e vai segurar e vai conseguir domar e assim Deus te dê essa autoridade. Amém? amém. É, uma passagem que você se identifica muito na Bíblia, creio que toda a palavra de Deus, mas tem algo que marca, que tem um momento que deixou um ensino muito forte para você. Eu me identifico muito com aquela passagem da mulher cananeia, quando ela vai até Jesus para ela buscar a cura de sua filha. E Jesus fala para ela, né? Não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Olha, E eu vejo isso na minha vida, né? Que Deus foi muito misericordioso. E aí ela fala para ele assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa. E eu vejo que Deus foi tão lindo comigo que eu me sinto como aquela mulher. Deus tirou o pão dos filhos para dar para mim, que eu nunca mereci. Eu vejo Deus tirando e dando, e eu vejo eu como um cachorrinho mesmo, como sempre foi a minha vida, comendo debaixo da mesa. E eu lembro que hoje eu estava analisando assim, meditando nisso que nós iríamos fazer nessa live. Eu falei, Deus, eu sou essa mulher. Eu sou essa mulher que Deus tirou o pão dos filhos e deu para mim. E obrigado, porque até os cachorrinhos têm necessidade de comer debaixo da mesa, né? Até uhum. eles comem, tá lá em Mateus 15 esse episódio. Eu falo, eu sou essa mulher. E o Senhor me deu, me tirou, até me tirou debaixo da mesa e me colocou para sentar à mesa, né? Mas eu vejo que Amém. eu sou essa mulher. Eu sempre me sinto assim, Senhor, né? Principalmente por tudo que eu já vivi, o Senhor foi muito bom comigo, porque o Senhor deu o pão dos filhos para alguém que não era filho, né? O Senhor tirou o pão dos filhos para dar para mim, que era como um cachorrinho, comer debaixo da mesa. E um outro versículo que eu sempre deixo cravado no meu coração é que o reino dos céus é conquistado por esforço. Só se Hum, apodera de quem se esforça, que está em Mateus 11. Então, assim, eu me lembro todos os dias que eu preciso me esforçar, porque o reino dos céus é conquistado por esforço. E eu tenho muito medo de, pregando a muitos, eu venha me perder. Então, eu sempre peço para Deus sempre me lembrar disso, que eu preciso me esforçar diariamente. Eu sempre sinto para amém. minha filha, cuidado, filha, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Coisas que do mundo, hoje do secular, do dia a dia. Então, eu sempre tenho isso cravado no meu coração, que eu preciso me esforçar todos os dias para que eu venha conquistar o reino dos céus. Aleluia. Que tremendo, hein? Olha, impactante. E real. A primeira vez que eu consigo enxergar essa. Opa, ficou sem sinal aí. O término dessa live tem sido tremendo já até esse momento. Amém. De novo, ele saiu. Vamos tentar conectar novamente. Eu acho que a internet. Se consigo para a gente concluir aqui. Amém, irmãos? Obrigado por vocês estarem até esse momento junto. Creio que tem sido um momento de muita graça, né? Que tremendo o testemunho dessa mulher
guerreira, uma mulher de Deus mesmo. E um casal, uma família abençoada, né? Tremendo. Que benção. Ver se ela voltou. Oi, voltou! Precisava tomar um copinho de água, né? Tá tudo tranquilo, pode voltar. Tudo bem? Do que você estava falando, faltou alguma coisa? Eu que estava falando, né, na verdade. Estava falando que eu não tinha observado essa mesma mensagem com esse olhar, né? Um olhar que é o que Jesus faz, ele veio para nos salvar mesmo. Então, toda a passagem ali de Jesus nessa terra foi para trazer essa conversão, né, essa transformação e salvação para as nossas vidas. Eu não sei se de repente ficou algo que você gostaria de compartilhar com a gente, que eu não te perguntei, e deixar uma mensagem para todos, algo que Deus colocou no teu coração, e depois fazer os agradecimentos, tá bom? Tá bom. A mensagem que eu deixaria hoje é para aqueles que estão nos assistindo, não desista. Não desista, não desista de caminhar com o Senhor, não desista de buscar uma vida melhor espiritualmente, porque nós precisamos primeiro conquistar no reino espiritual para que se materialize nas nossas vidas no reino físico. Deus teve muita misericórdia da minha vida e o Senhor ama todos. Então, assim, não desista, porque nós, como pessoa, nós vemos o hoje, né? Mas o Senhor, Ele enxerga o amanhã. Eu jamais imaginei que Deus usaria a minha vida para amar almas, para amar pessoas. E assim, eu fui muito forjada pelo Senhor. E uma coisa que ficou cravada no meu coração de uma situação que eu passei é que nós conseguimos ver o hoje, mas Deus vê o amanhã. Deus vê o que Ele vai fazer com você futuramente. Tudo que nós passamos tem um propósito. Eu lembro que antes do Rafa, eu tive uma gravidez e eu perdi essa gravidez. E eu fiquei muito mal no dia que eu fui ao médico e o médico falou para mim, olha, essa gravidez não está evoluindo, está tudo morto dentro de você, nós vamos precisar fazer todo um processo. E eu lembro que eu olhava para minha filha foi comigo para ver o irmãozinho, né, ou a irmãzinha, e a minha filha saiu muito frustrada de lá e eu saí muito mal de lá. E no mesmo dia... tinha um evento aqui que era o encontro gospel que nós temos anualmente na cidade e todos os jovens da igreja tinham preparado um teatro, uma dança. Eu saí daquele lugar muito mal, muito arrasada e eu creio que Deus, Ele sabe, como eu falei, Ele sempre me trata na pancada, né? Deus sabe como faz as coisas. E eu lembro que eu cheguei em casa, não tinha comido nada, eu fiquei muito mal. Eu estava no meu luto e eu estava vendo a primeira frustração da vida da minha filha. E eu estava muito mal. E à noite nós tínhamos esse compromisso. Então meu marido falou para mim, Dai, se você não quiser ir, fique em casa. E eu estava muito inchada porque eu tinha chorado muito. E eu falei para ele assim, e eu assim com aquela sensação, não, vou ficar na minha casa, hoje eu vou ficar na minha casa. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. O seu amor precisa ser maior que a sua dor. Amém. Então, eu coloquei uma roupa, tomei um banho e eu fui. Ninguém sabia de nada do que estava acontecendo, da dor, da imensa dor que eu estava sentindo dentro de mim. Mas o Espírito Santo sempre ministrando. O seu amor precisa ser maior que a sua dor. E eu fui, eu assisti, eu aplaudi eles de pé com o coração despedaçado. Mas eu fui. E eu vi aquela apresentação linda que aqueles filhinhos tinham feito com tanto amor. Então, assim, nós enxergamos o hoje, mas Deus deu o amanhã. E aquele momento me ensinou muita coisa. Que se eu estiver bem, se eu estiver mal, nada pode me separar do amor do Senhor. Então, uma mensagem que eu deixo é que não importa o tamanho da sua frustração, não importa o que você esteja vivendo hoje. Procure fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Se você é uma pessoa como eu, que aceitou Jesus várias vezes, mas nunca entendeu o que era Jesus, até o dia que Jesus realmente me pegou, saiba que Jesus tem um propósito, um plano para você. Jesus tem uma coisa linda para fazer ainda na sua vida. Não desista. Não se apegue no que você está vivendo hoje.
Só uns minutinhos, acho que está retornando. Amém. Glória a Deus. Ver se ela consegue retornar. Que bênção, viu? Vou sair, vamos tentar novamente para a gente terminar, tá bom? Agora a gente termina assim, tá? Ver se ela conecta de novo. A internet mesmo. Amém. Voltou. Que bênção. Cortou a minha Amém. mensagem. Tá tranquilo. Não, a internet até às 11 horas, depois começa a cair mesmo, fica tranquilo. Você estava concluindo? Pode falar. Você lembra lá? Então, e eu lembro, não sei até que parte cortou, mas eu lembro que eu cheguei a esse lugar com meu coração despedaçado e o Senhor sempre falando ao meu coração: o seu amor precisa ser maior que a sua dor. E foi Amém. lindo, eles apresentaram, eu os aplaudi de pé, vi todo o esforço ali e ninguém sabia da minha dor. Então, Amém. Irmãos, a imagem que está cortando é a minha ou a dela? Porque eu acho que deve ser a internet dela. Estou conseguindo visualizar bem. E quando eu falo, alguns irmãos já conseguem compartilhar aí também, né? Amém. Se a gente consegue. É o dela, é isso mesmo. Glória a Deus. Vai dar uns minutos aí, já acaba. Amém? Ó, o pastor Hélio acabou de entrar, amém? Dá para acompanhar lá, hein, pastorzão? travou na. Paz. Acho que vai dar 1 hora já e acaba encerrando a live. Mas assim, Amém. bênção. Do que você falou, o ensino não foi só para você, sua menina deve ter olhado para você e falar, olha, a minha primeira frustração é minha mãe me ensinou como que a gente deve lidar com um momento tão delicado. Então você já deve ter deixado um legado muito forte e firme para ela também, né? Amém. De verdade, eu me senti muito honrado, privilegiado de conhecer um pouco mais de você, da sua Amém. casa, da sua história antes e a sua história depois com Jesus, como Jesus fez, isso nos aproxima mais como família. Saiba que a nossa casa tem uma aliança muito forte com vocês, minha esposa apaixonadona por vocês também, o Benjamin também, que tem quase a mesma idade, seu menino, né? E Um a mês gente, certinho de diferença, eu acho. isso, dá um mês certinho. O meu privilégio, né, que ele nasceu 1 semana, né, a Tá falou, não 1 mês. Semana? É, você ganhou num domingo e a gente ganhou no outro. Ah, é Também nasceu verdade. no meu aniversário. Olha só que Ah, isso mesmo. privilégio. Tá pensando que é 1º de abril. Mas benção. Um abraço, um beijo. Irmãos, vocês que ficaram até agora, finalzinho a gente teve um pouquinho de interferência espiritual ali em São Luís, está tentando cortar a mensagem. Mas que Deus te abençoe e te proteja, você que está ouvindo, você que vai assistir depois. Para mim foi edificante, foi transformador. Obrigado, viu, Deus pastor Daiane? abençoe. Shalom. Amém. Shalom, um abraço a vocês. Um abraço, Tiagão, coisa linda. Seus filhos também, e aqueles que estão presentes aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Ó, acho que na próxima vai ser a profetisa, né? É, de Portugal. A Ivete. Você lembra da Ivete? Acho que ela estava junto com a gente lá no mentorado. Vai ser tremendo, Sim. né? Então vai ser precioso. Ó, 19 segundos. Tchau, tchau. Boa noite. Ah.
Amém. A paz, família.